Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui de novo nesse bate-papo com vocês, neste sábado maravilhoso. Hoje nós estamos aqui com a Mirela, médica veterinária, e nós vamos estar falando um pouquinho dos amores das nossas vidas, os pets. E precisam de muitos cuidados, precisam de atenção, nós precisamos cuidar bem deles. Tá eu com a doutora Ina, e nós vamos bater esse bate-papo com vocês. Interaja com a gente, entre no chat, faça suas perguntas, vamos conversar, vamos discutir. É um assunto muito importante, ok? Isso mesmo, mais uma vez, Vitrine Social e Saúde, aqui para falar desse assunto importante, com a nossa médica veterinária Mirela Marques Potenza. A Mirela é médica e proprietária da Clinicão aqui em Uberaba, nossa cidade, e ela é formada pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas desde 2008. E ela é clínica geral em animais de pequeno porte. A Mirela, ela nos ajudou muito em momentos que às vezes a gente passou nas nossas vidas. A gente tem grande gratidão. Obrigada, Mirela, de você ter essa disponibilidade, carinho de vir aqui falar sobre os animais, sobre as suas experiências e nos orientar como cuidar desses amores das nossas vidas. Pode cumprimentar o pessoal. Boa tarde para todos vocês. Estou aqui pelo convite deles, muito agradecida de estar aqui, né, para passar um pouco do meu conhecimento para vocês. Um pouquinho nervosa, que não estou acostumada a falar assim, mas a gente vai, vocês me desculpem, mas a gente vai indo aí. Se eu tiver algum erro, alguma coisa, mas eu queria primeiro agradecer vocês pelo convite. Estou muito agradecida de estar aqui. Muito obrigada. Experiência não falta, viu, gente? É só assim, é só a gente começar a conversar que ela se solta e isso não vai atrapalhar, não. Não, e não tem problema ficar nervosa, não, porque a gente também está nervoso até hoje, a gente vai fazer quase um ano de programa. Isso mesmo. Mirela, na sua clínica, né, quanto aos cuidados básicos, né, nós temos o sentido de amor e cuidado com os nossos animais. Então, quando uma família adota ou adquire, né, muitas vezes é adoção, muitas vezes a pessoa compra e no mercado aí às vezes pela raça é um pouco caro o animal, mas a família resolve investir. Como fazer esse animal sentir que faz parte da família? Porque ele é tirado da mãe, do ambiente dele, né? E é trazido para nós. Hoje em dia, assim, até muito tempo atrás, todo mundo acaba, quem tem animais, é como se fosse um membro da família, como se fosse, não é um membro da família, né? Então, quando a gente adota ou adquire algum animal de raça, enfim, ou qualquer pet, para estar dentro de casa, a gente tem que pensar um pouco nos cuidados que a gente tem que dar para ele, né? Isso. Então a gente tem que pensar em questão de adaptação dele no ambiente, se a gente vai ter espaço, se alguém tem alergia, se alguém tem algum tipo enfim, alguns cuidados que a gente tem que ter em relação a eles, né? Alimentação, se a gente vai levar eles para passear, esse tipo de cuidados que nós temos que ter. Então tem que pensar se a família está preparada para estar aceitando, para receber qualquer tipo de animal, né? Às vezes tem gente que adota, por exemplo, adota um gatinho, o filho tem alergia, então vai ficar com o gatinho e depois vai acabar abandonando, porque às vezes a pessoa não quer aceitar esse animal em casa por questão de várias coisas. Então, quando é filhote bonitinho, a gente sempre costuma dizer que o pessoal pega fácil, né? Acaba adotando, ai, que gracinha. Depois que cresce, tem que levar para passear, faz xixi e cocô em locais que às vezes o pessoal não está muito preparado, come chinelo, pega as coisas. Então a gente tem que pensar que eles têm a natureza deles também, né? Então isso que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que saber se nossa família está preparada para estar recebendo o pet, né? E os cuidados que a gente tem que tomar em relação a isso também. Então tem que ter espaço, muita gente viaja, aonde você vai deixar esse animal caso você vai viajar, se você vai trazer, se você vai levar esse animal na viagem. Então tudo isso a gente tem que se preparar e pensar antes, né? Se
Se você tem disponibilidade para ter um ser, para estar amando, para estar cuidando. Então a gente tem que ter essa consciência, né, que muita gente não tem, às vezes acaba abandonando, acaba falando que não tem espaço na casa, que está mudando, que, enfim, a gente escuta diversas histórias tristes, né, quando a pessoa quer se desfazer de algum animal. E você falou uma coisa aí que me fez lembrar de quando nós temos uma cachorrinha, de quando ela era bebezinha. Eu não sei por que cachorro tem que morder as coisas. Eu sei que ela rasgou 3 blusas minhas. Você pode me explicar o porquê que ela fez isso? O que que acontece? Que eles têm que morder meia, chinelo, essas coisas assim? Eles estão com conhecimento, né? Como um bebezinho, às vezes, coloca tudo na boca quando tem criança, os cachorros eles estão descobrindo o mundo, estão descobrindo o ambiente também. Tem diversos fatores, eles podem estar fazendo isso para chamar atenção, eles podem estar fazendo isso porque está nascendo dentinho, está coçando, eles podem fazer isso porque é da natureza deles morder, então eles acabam fazendo esse tipo de coisa quando são mais filhotes, né? Sim. Conforme eles vão ficando mais adultos, eles começam a melhorar nessa questão de fazer bagunça, enfim, mas tem cachorros que não, tem cachorros que passam a vida inteira que parece que é filhote, continua fazendo arte, continua aprontando, mas isso tem diversas coisas relacionadas com o comportamento do animal, né? Então, se o animal continua fazendo esse tipo de coisa, é bom procurar um adestrador, é bom procurar alguém que consiga falar o porquê desse comportamento dele. Se ele está estressado, se ele não está levando para passear, se é alguma coisa relacionada com o comportamento também. Se está muito tempo sozinho. Então tem animais que lambem muito as patinhas por estresse, por ansiedade, diversas. Ainda mais nessa época da pandemia agora, né? Como o pessoal tá ficando muito em casa, e às vezes o pet não tá indo passear, o cãozinho não tá indo... Então eles acabam ficando estressados, porque mesmo assim, um animal que ele vive numa casa enorme, é importante levar para passear. Porque eles não podem ficar num ambiente só, eles têm que descobrir o cheiro, o olfato, socializar. Os animais eles têm que se socializar porque é da natureza deles. Então, de ir em pracinha, ir passear, ver outros animais, ver outras pessoas, eles são da natureza deles, né? Eles vivem em grupos grandes, né? Na natureza, antigamente, eles viviam num grupo grande. Então, é meio que egoísmo nosso também só deixar em casa... Trancado, né? Trancado e com só humanos, né? Vamos dizer assim. Mirela, e esse comportamento pode ter alguma coisa a ver também com a personalidade de cada um? Tem. A gente está falando mais agora em relação aos cães, mas os gatos também têm muito isso de personalidade, né? Mas eu tenho 4 cães, cada um tem sua personalidade, cada um tem seu jeito. Então, cada um tem, o de casa também é desse jeito. Tem uns que são mais inteligentes, tem outros que são mais brincalhões, tem uns mais medrosos e assim por diante. Mais estressados, tem uns que às vezes mordem. Então, isso é muito de questão de comportamento, de como é criado, de como é ensinado. Porque os cães e os gatos também, eles têm que ter limites, né? Então, a família, a nossa família, que a gente fala, nossos filhos, a gente tem que colocar limites também, para estar aprendendo, para estar descobrindo o porquê do medo, né? Em questão, por exemplo, da clínica, eu tenho a Clinicão, né? E lá a gente tem banho e tosa, enfim. A gente percebe que muitos animais chegam lá brincando, felizes, abanando o rabo. E tem alguns cachorros que às vezes chegam com medo, tremendo. Isso não quer dizer que às vezes o local que está levando o animal está sendo maltratado, está sendo judiado, não tem nada a ver isso. Porque se tendo confiança de estar levando num lugar que tem ótimos profissionais, você vai ficar tranquilo em relação a isso. É lógico que acontece em alguns casos de maus tratos, enfim. Mas o que a gente vê muito? O animal às vezes ele fica mais retraído, né? Tem animais que eles têm medo do barulho, tem medo de pessoas novas. Então a gente vai fazer com todo carinho, todo cuidado, para esse animal começar a se sentir mais à vontade no ambiente, né, que ele tá vivendo, né, no ambiente que ele tá frequentando, vamos dizer assim. Você falou que quando a família adquire um animal, muda a rotina, que tem que observar se está preparado, né, se preparou. Como que as pessoas, você tem que fazer uma preparação antes para receber um animal? Casinha, essas coisas assim. Porque eu acho que muitas vezes o ensejo de ir lá buscar o bichinho, né? É maior do que isso. Né? Eu nunca tinha pensado nisso, que a gente tinha que se preparar para receber o animal.
ver como que ele vai ficar na casa. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre faço uma analogia muito grande, assim, em relação até a humanos, né? Quando a mãe tá tendo bebê, ela não tem que preparar, Então, eu maternidade, pensei foi nisso. pensar nesse caso. Vamos falar assim, a partir do momento que você quer adquirir um animal, você tem que pensar, como já foi dito, no espaço e na disponibilidade que você vai ter. Quando você adquire um animalzinho, você tem que pensar nas vacinas iniciais dele, você tem que pensar na ração, nos potinhos, no local que ele vai dormir. Então você tem que pensar em tudo isso. Como se fosse preparar um quarto. A chegada deles, né? Então tem que fazer essa preparação, né? De dar os vermífugos iniciais. Quando é um animal adulto, ele está chegando na sua casa, no caso de uma adoção de um animal mais velho, dele se adaptar ao ambiente, porque já vem com trauma de rua, já vem judiado. Então, assim, a gente tem que preparar. Tá recebendo uma vida nova, né? Independente se seja filhote ou adulto, tem que fazer esse tipo de preparação, sim, né? Até em questão das pessoas que estão em casa também, né? Saber que vai mudar a rotina. Saber que vai mudar a rotina, porque assim, não adianta ter um cachorrinho, você tem que saber que você tem que levar ele para passear 2, 3 vezes no dia. Se você for viajar, você tem que levar. Você tem que saber que ele faz xixi. Saber que ele faz xixi e faz cocô. Saber ensinar o local que vai ser melhor até pra gente, né? Por exemplo, melhor ele fazer xixi ali no quintal. Então, eu vou ensinar pra ele que é melhor ele estar fazendo xixi ali, né? E lembrando sempre de levar para passear. Eu sempre friso isso porque é importante para eles, né? Até fazer as necessidades na rua, para começar a andar, passear, distrair. E tocando em outro assunto em relação à necessidade da rua, né, gente? Daqui a pouquinho nós vamos falar desse assunto. A gente vai falar desse assunto mais tarde. Triste. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olhando assim o animal, tudo que ele traz pra gente, a gente sabe que ele também tem uma importância na reabilitação emocional do ser humano, né? E de inclusão social. Explica pra nós qual é o papel dele. O papel dele é importantíssimo, né? Tem muitas pessoas que têm depressão, ainda mais nos dias de hoje, que é uma doença que é bem falada, bem comentada, né, nesses últimos tempos. Então tem muita pessoa que vive sozinha e que acaba adquirindo um animal para ajudar nessas crises de depressão, nessa ansiedade que nós temos. Então é comprovado cientificamente que os pets ajudam muito, né, nessa questão emocional das pessoas. Então a gente tem diversos casos de pessoas que adquirem animal justamente por conta disso e tem uma melhora significativa. Eu tenho alguns clientes que sofreram com isso e tem alguns animaizinhos que falaram que mudou a vida da pessoa, né? Em relação à inclusão social, a gente vê o exemplo dos cães guias, né? Para os cegos. Então, assim, são cães extremamente treinados e preparados para dar uma segurança para uma pessoa que tem uma deficiência, algum tipo de deficiência, esses cães estarem ajudando e auxiliando, né, essa pessoa a ter uma inclusão social, dela conseguir se locomover com segurança, porque é uma loucura como esses animais eles são inteligentes, como eles são bem treinados e como eles dão segurança para essas pessoas que necessitam do trabalho deles, vamos dizer assim, né? Então, os animais em relação a essa parte emocional é ótimo, para tudo. Uma vez eu vi uma matéria que o cachorro conseguiu pedir socorro pro dono que estava desmaiado, tinha desmaiado. Mas a e gente se não fosse muito. ele, a pessoa tinha morrido, entendeu? E ele conseguiu pedir socorro. Eu acho isso muito bonito e talvez a gente não valorize tanto, né? As pessoas têm necessidades especiais e aí tem esses animais especiais, né? Às vezes a gente se apega a um cachorro, a um gato, né? A uma tartaruga. Eu acho que o animal ele faz despertar esse amor, né, instintivo na gente por eles para melhorar a questão emocional. Verdade. Na questão de viagens, e os hotéis? Não é só isso não, eu quero saber como preparar o animal e a família para viajar. Vamos lá. Por favor. Com esse crescimento do mercado pet, eles têm muitos hotéis que aceitam animais tranquilamente. Então isso é legal, a pessoa vou viajar com a minha família, ligar no local para ver se eles aceitam, né, pets no lugar. E hoje em dia tem muitos lugares que aceitam. Então dá para ir levar, tem um hotel que já prepara o cantinho do animal, já dá os potinhos, já dá o cobertorzinho, tudo personalizado para estar recebendo. Tem lugares que às vezes tem o local de recreação para os cães, enquanto a família vai passear. Então,
assim, você acha isso no Brasil inteiro, em todos os lugares que vocês forem viajar, né? Então, se quiser viajar e levar os cachorros, podem ir e leva que eles vão amar o passeio aí em família. O mercado tá se preparando, vai se adequando para. Sim, eu acredito que você não está nem se preparando, eu acho que já está bem preparado, sabe, Elias? Porque tem muita gente que às vezes não tem filhos também. Então os animais acabam sendo os filhos. Então quer passar as férias, não vai deixar no hotelzinho, às vezes na cidade. Quer passar um momento de lazer também com os seus animais, né? Então acaba levando para passear. Eu, por exemplo, onde eu vou, vai a turma junto. O hotel tem que estar preparado para te receber. Mireia. Às vezes tem até a questão de alugar a casa, né? Melhor, sabe? Por exemplo, vai pra praia, aluga uma casa que pode cachorro, daí você consegue levar tranquilo também. E na viagem, como que eu vou preparar? Se eu vou de carro, se for de avião, recebe tem esses diferença, animais? assim, ó, Como que faz? se for de avião, você tem que primeiro entrar em contato com a companhia, né? Porque tem regras dependendo da companhia. Sim. Então você tem que ter caixinha de transporte, daí isso eles vão falar o que precisa. Uma caixinha de transporte de tal tamanho, você precisa ter a carteirinha de vacinação completa, mais importante seria a vacina de raiva, né, com data, com atestado veterinário. Então, você só pode viajar com seu animal, tanto no ônibus ou no avião, se você tiver um atestado de saúde assinado por um veterinário responsável, tá? Então, ele tem que atestar que ele está vacinado, que ele não tem problema de saúde, que ele está livre de parasitas, para poder você dar o aval para poder viajar. Isso é uma coisa. E aí tem as caixinhas de transporte, que daí tem que preparar em relação às companhias. Sim. Em relação ao carro de família, é lei, que muita gente não sabe, de você sempre permanecer o animalzinho ou na caixa de transporte ou com o cinto de segurança, tá? Porque em caso de acidente, de você brecar, do cachorrinho ser muito ansioso, ele pode pular no colo de alguém que está dirigindo, assustar. Então, assim, tem essa lei de você estar indo viajar e estar preparando ele em relação a isso também. Muitos animaizinhos enjoam na viagem, então às vezes tem alguns medicamentos que a gente pode fazer antes para poder aliviar isso também. Sempre escolher um horário do dia que seja mais agradável para o animal viajar, né? Porque você não vai pegar um sol de 40 graus, colocar seu cachorro lá dentro e ir embora, porque às vezes desidrata, às vezes pode acontecer de vomitar. Parar durante a viagem para dar água. Igual a gente quando faz, que vai para algum lugar, tem que parar, esticar as pernas, fazer um xixi. Sim. Então tem que se programar, pelo menos de umas 2 em 2 horas, tá parando para dar esse conforto para eles também. Você falou aí do avião e de ônibus. No avião, onde que coloca os animais? A maioria das vezes, né, na carga, né? Quando você vai colocar eles no lugar onde coloca as malas, tem um compartimento que eles falam que é para carga viva, tá? Agora, tem algumas companhias aéreas, por isso eu não sei te informar certinho para vocês. Tem algumas companhias aéreas que eles deixam o animal ir junto com o dono, tá? E daí fica junto na cadeira, né? Numa poltrona, vai na caixinha, tem que permanecer na caixinha de transporte. Mas tem algumas companhias que já aceitam. Eu não sei explicar certinho como que depende de companhia para companhia. Mas a maioria, às vezes, vai em questão de carga viva. E no ônibus? No ônibus também vai embaixo, né, normalmente. Ou você compra uma poltrona e pode ir na caixinha de transporte do lado do dono, como passageiro. Só que isso depende das companhias também. E sempre lembrando que precisa do atestado. Se você quiser viajar amanhã de ônibus e você for sem o atestado, eles barram sua entrada. A entrada do seu cão. Do seu animal. Né, do seu animal, do seu pet, enfim. Você precisa desse atestado feito pelo veterinário e a vacina de raiva tem que estar em dia pelo menos 30 dias antes. Então não adianta você vacinar seu cachorro hoje de raiva e o atestado você viajar amanhã. Entendeu? Porque não pode. Tem que ser com 30 dias com antecedência essa vacinação de raiva aí. E tem que ver também a relação do tamanho do pet, né? Porque se for um cachorro muito grande, não dá pra ir na poltrona. Isso, daí vai na caixinha de transporte, coloca. Porque assim, se for no ônibus, daí não teria como colocar o cinto de segurança, né? Então, daí tem que comprar aquelas caixas e eu não sei como que funciona em relação a peso. O avião tem peso, né? Sim. Então tem que fazer os pesos também, ver se despacha. Depende do lugar que às vezes faz, quando para rotas, né, diferentes, conexão, que às vezes tem que parar e dar entrada no outro lugar, se a companhia for outra. Então, assim, tem várias regrinhas, né, em relação às viagens
de ônibus, de avião, enfim. Eu queria te fazer uma pergunta, Mirela. Quanto à vacinação dos animais, quais são as principais vacinas para os cães e para os gatos? Vou falar um pouquinho dos cães, depois a gente fala dos gatos, tá? Sim, tá. As vacinas para os cães, elas são, a primeira que a gente tem que dar seria as múltiplas, né? Existem AV6, AV8, AV10, AV12. O que muda em relação a isso são todas para doenças infecto-contagiosas e muda algumas cepas da leptospirose, que às vezes é AV6, AV8, AV10 e AV12, enfim. Então, a gente tem que começar com o protocolo inicial, fazer as 3 doses da vacinação com as múltiplas. O intervalo dessas vacinações são de 21 a 30 dias. Acabando esse protocolo, essa vacina é anual, tá? A vacina de raiva, ela pode, ideal que seja dada com 6 meses de vida, mas ela pode ser dada a partir de 8 semanas aí também. E nunca pode fazer o seguinte, eu costumo, isso cada veterinário tem a sua posição, meu protocolo sempre dou 2 vacinas, somente 2 da mesma vez, entendeu? Não sei se eu consegui me explicar. Por exemplo, vai vacinar, precisa vacinar de V10, raiva, tosse e giardia. Eu nunca faço as 4, porque eu acho que a resposta imunológica do animal é muito alta, né? Assim, às vezes pode sentir alguma coisa, então sempre eu faço 2. Entendi. Mas voltando ao assunto aí, as vacinas principais de cães: múltipla, raiva, tosse e giardia, tá? As mais importantes são a V10, as múltiplas e a raiva, e as opcionais seriam a de tosse e a de giardia, tá? Para gato, são as múltiplas, e específica para gato, porque de cão e gato é diferente. Sim. Tá? Daí de gato tem a tripla, a tríplice, a quádrupla e a quíntupla. São essas 3 tipos de vacina que tem, que pegam doenças, são 3 doenças iguais, 4 doenças, 5 doenças. Vai aumentando uma doença em cada uma. Tá? Não sei se eu consegui explicar direito aí. Conseguiu. E a raiva é a mesma para gato e para cachorro. Para gato e para cachorro. Daí não tem diferenciação. Isso não. Mas antes de eu entrar no assunto da raiva, o pessoal tá aqui participando com a gente no chat. Muito obrigado, pessoal, aqui ao vivo. Tem aqui a Luciene, que nos perguntou assim, ó, a minha irmã tem um cachorrinho da raça, eu não sei falar o nome dessa raça, e ele tem muita falta de ar. É normal? Eu não sei falar o nome da raça. Eu posso dar uma olhada aí. Olha aí pra ver qual que é. Não sei mexer Aqui, muito ó. aqui. É o Pug? Ah, é Pug? Isso. Então é esse mesmo. Ele tem muita falta de ar, se é normal. O Isso. Pug, ele tem um narizinho muito achatado, então as vias aéreas superiores, elas são mais curtinhas. Então, todo animalzinho que ele tem o nariz mais achatado, que a gente fala que é os como se fosse braquicefálicos. recuado, né? Isso. Ele tem um termo, mas eu vou falar mais assim para ficar mais fácil de vocês entenderem. São os cãezinhos braquicefálicos. Ele tem o narizinho achatado, então as vias aéreas superiores, elas são menores. Então, eles costumam ter mais falta de ar, eles costumam roncar mais, justamente por conta desse narizinho achatado. Retrusão da maxila deles, claro que né? assim, você fala assim, é normal? Às vezes, nesses casos, assim, uma questão de falta de ar, tá, gente? Às vezes, essa ronquidão, tudo. Agora, se perceber que ele tá dispineico, que ele tá realmente com dificuldade de respirar, seria legal levar para fazer uma avaliação, tá? Porque às vezes pode ter algum probleminha cardíaco, pode ter algum probleminha, por exemplo, seu narizinho desses cães, às vezes eles são muito fechados, tem que fazer uma rinoplastia, que é aumentar esse buraquinho do nariz. Então, cada caso é um caso, né? Às vezes ele tá tossindo muito, tá puxando muito ar, que tá fazendo com que ele não vive, não tenha um bom estar, tem que procurar acompanhamento veterinário. Nós temos outra pergunta aqui também. O Rafael Oliveira perguntou o seguinte: levar o cachorro no avião, a variação da pressão afeta o ouvido deles também? E aquela pressão, a pressão no ouvido, que quando a gente às vezes também, viaja de né? avião, Por ser um ser vivo, né? todos eles têm também. E eles não têm chiclete para mastigar, eles não têm chiclete para mastigar, então acontece também. Tanto é que você tem que assinar um termo que às vezes alguns cachorros podem ter algum tipo de problema como gente. Tem casos de pessoas que às vezes têm trombo, essas coisas, e pode ter problema, né, em avião por conta dessa pressão. E tem raças que não podem viajar de avião, que são proibidas, que são essas aí do Pug, que são as braquicefálicas. Cachorrinho com nariz achatado não viaja de avião. Oh, meu Deus. Tá? Que eles podem ter parada cardiorrespiratória lá em cima. A questão da sensibilidade auditiva deles, né? Também, né? A pressão pode ser bem prejudicial
social. Isso também, porque eles têm muito mais sensibilidade nos ouvidos. Mirela, né? então tem raças que podem viajar de avião e outras raças não. Outras raças não. Essas que eu estou citando para vocês, elas não podem. Elas são Nossa, barradas e não eu não podem. sabia disso. E aí tem muitos probleminhas assim, às vezes quando a pessoa quer viajar, vai mudar para fora do país em relação a isso, né? Eu não sei explicar para vocês como que é feito. Se às vezes assina um termo e o cachorro vai assim mesmo, ou se vai de navio, eu não sei te responder. Eu vou até procurar, vou estudar para poder uma próxima vez que eu vier falar certinho para vocês aí. A gente estava falando de vacinação, né? Na vacinação, por que essa vacinação, essas campanhas, né, da raiva, que você falou da vacina, da raiva, é no mês de agosto? Tem algum motivo? É específico? Ou só nesse mês que pode vacinar? Por que a campanha é em agosto? Vamos lá. Não vou saber explicar direitinho a história, mas eu lembro mais ou menos na época da faculdade de alguns professores falarem. Agosto é muito conhecido como o mês do cachorro louco, o mês do lobisomem, né, doutor? Quando falam esse tipo de coisa, enfim, não sei explicar direito isso. Então estipularam que seria o mês de agosto, por quê? O cachorro, ele fica, quando ele contrai a raiva, né, eles babam muito, eles ficam agressivos, eles têm fobia de água, então eles dão essa impressão que ele tá louco, e na verdade é porque a raiva, ela comete o sistema nervoso central do animal. Certo. Então eles estipularam esse mês por conta desses fatores. Não quer dizer que só tenha que vacinar o cão de raiva no mês de agosto, tá? A raiva, ela pode ser vacinada de janeiro a dezembro, deve ser vacinada, e não só em campanha. Você pode procurar a clínica veterinária da sua confiança. De janeiro a janeiro. Então, de janeiro a janeiro. Tá. A Elizabeth está perguntando aqui para nós, aqui a Ana Elizabeth, ela pergunta se esses efeitos, né, que você falou dessas raças que tem passagens nasais curtas são consequências dessas alterações genéticas, manipulação genética dos animais ou não? Vou responder aqui para Ana. A Ana é minha cliente lá da clínica, adoro você, viu, Ana? Vamos lá. Sim, tá? Conforme os tempos, as raças mudaram demais essa questão genética. O Pug, se você pegar ele há muitos anos atrás, ele tinha a conformação genética totalmente diferente do que é hoje. Então, por questão de estética e de beleza, eles começaram a cruzar muito essas raças e fizeram uma raça diferente, que seria mais bonitinha, enfim. Tem muitos casos, gente, que assim, os veterinários às vezes são até meio contra essas cruzas, porque às vezes tira muito bem-estar. Então tem algumas conversas aí, alguns estudos, que eles estão meio que tentando proibir esse tipo de raça, esse tipo de cruzamento, por questão de mal-estar. Eu fico meio em cima do muro em relação a isso, mas eu acho que em alguns casos a gente tem que tomar cuidado sim com essa questão genética, né? Porque, pela beleza, né? Então você muda muito. Por exemplo, o pastor alemão cruzou tanto que muitos cachorros hoje em dia têm displasia coxofemoral, entendeu? A maioria deles, por conta de falta de variabilidade genética, enfim. A gente recebeu aqui uma pergunta também no WhatsApp. Leia aí, doutor Elias. Qual a melhor maneira? Qual a melhor maneira de prevenção para o animal? De prevenção para quê, doutor? Está escrito aí alguma coisa? Está perguntando qual que é a melhor maneira de fazer prevenção para os animais? Prevenção em relação a doenças é a vacinação. A vacinação, né? Certo? A vacinação é primordial em relação a isso. Então, por exemplo, assim, no caso, vou citar um exemplo. Em relação à sinomose, que é uma doença de infecto contagiosa de extrema importância, porque assim, 90% dos animais que adquirem sinomose é óbito, né? Então a única maneira de prevenção é a vacinação. Fazer as 3 doses iniciais de vacina quando ele é filhote, com intervalo de 21 dias cada, e depois fazer todo ano. Essas vacinas são anuais. Então o que muita gente não sabe é que faz as 3 doses iniciais e daí anual não faz. Então o animal, ele tem uma janela imunológica aí que ele pode estar contraindo essas doenças virais. Então, além de você fazer esses 3 reforços iniciais, tem que fazer o reforço anual também, tá? Certo. Olha, Mirela, falando em sinomose, me veio na cabeça uma doença traumatizante que foi para a nossa família, que foi a erliquiose. Quando a gente adotou
A erliquiose é a famosa doença do carrapato, né? Então, ela é uma doença que, se ela for tratada inicialmente, ela tem muita propensão de cura. A gente pega muito animais aqui em Uberaba, tem muitos relatos de caso, enfim. No caso da Lucy, ela era muito bebezinha. Ela não tinha as vacinas em dia ainda, quando foi adotada, enfim, né? Que vocês acabaram adquirindo ela de um abrigo, não foi, doutor? Isso faz uns 7, 8 anos atrás, né? Mais. Eu acho que muito mais. Eu cuidei dela lá atrás. E, então ela não tinha uma resposta imunológica, então ela não tinha uma condição que tinha acabado de ser desmamada, já tinha uma nutrição fraca. Os exames dela estavam muito ruins, apesar de ter feito a transfusão, de ter feito tudo. Então ela acabou não conseguindo reagir, né? Então ela acabou vindo a óbito. Infelizmente, né, doutor, que foi bem ruim pra gente. Eu lembro que a gente ficou bem mal. Agora, eu ia comentar dos traumas, lembra? Isso. Da questão do Rafael. O animal ajuda muito isso, né? A gente teve essa experiência em casa, né? Sim. Então, muitas vezes eu acho que é indicado a adoção, Indica né? mesmo. Eu conheci o doutor Elias e a Iná, né? E quando eles me contaram que o filho deles mais velho tinha muito trauma de cães, porque ele tinha passado por uma situação desagradável, né? O cachorro mordeu ele quando ele era criança. Não é, doutor? Isso mesmo. Alguma coisa assim. Eles me perguntaram o que poderia fazer em relação a esse trauma dele. Se teria que procurar psicóloga, o que ele teria que fazer. E daí eu falei, arruma um cachorro, que foi o caso da Lucy, né? Que a gente estava comentando aqui. Daí a Lucy, infelizmente, veio a óbito e eles arrumaram a Cindy. A Mirella me arrumou a Cindy, pessoal. E daí a Cindy tá aí. A Cindy tá com quantos aninhos já? Tá com 7, 8? Anos. E daí o Rafael mudou todo o trauma dele, né? Ele não tem mais trauma, ele aprendeu a saber o comportamento dos animais, ele começou a conviver com a Cindy. Graças a Deus aí o Rafael hoje é parceirinho da Cindy. Rafael Rodolfo, né? O animal cura. O animal cura. Né? Se você tem um medo, o melhor é trazer pra perto e saber se defender desse medo. Isso, né? Enfrentar seu medo, na verdade, né? Porque às vezes a gente tem medo de algumas coisas e acaba não enfrentando. E a partir do momento que você fala assim, não, mas por que eu vou ter medo? Então ele tinha que entender que o animal não ia... Não são todos animais, é claro que tem que tomar cuidado, enfim. Sim. Mas no caso dele foi super bom, né? Essa dica foi bem válida. Foi excelente. E no caso do carrapato, fazer os cuidados para o animal não ter, Isso. Não existe vacinação contra a doença do carrapato, doutor. Daí o que a gente poderia fazer em relação a medicamentos para evitar que esse animal pegue o carrapato? Né? Sempre tomar cuidado. Então, assim, se for levar em lugar que tem infestação, essas coisas, chácara, sempre tem que dar os remédios preventivos, que hoje em dia na veterinária tem muitos. Tem comprimido, tem puron, tem coleiras. Então, tem muitos remédios eficazes. Sempre está fazendo com que esse animal não pegue o carrapato para poder não desenvolver, né? No caso dele, que é uma bactéria, no caso de babésia é um protozoário, enfim. Daí ele caindo na circulação sanguínea, ele acaba destruindo algumas células. Não vou falar muito em termo técnico para não ficar... Então, começa a dar anemia, queda de plaqueta, perda de apetite, emagrecimento. Então, se você demorar muito para tomar uma atitude de estar levando no veterinário, essa doença fica cada vez mais difícil, né? Então, teria o caso de fazer a transfusão, o caso de aplasia medular, que é os casos que os animais não conseguem reagir, né? Então, acabam vindo a óbito por conta disso. Daí, por isso que eu sempre lembro de fazer check-up, certo? Se o animal está ótimo, leve no veterinário pelo menos uma vez por ano, faça os exames de sangue. Às vezes tem algum probleminha que você resolve super fácil, não vai ter problema. Você vai evitar que você está levando o animal já numa condição doente. Né? Às vezes o animal ainda não tem sintomatologia e você descobre a coisa inicial. Você descobrindo o caso inicial dele, é muito mais fácil de você cuidar do que você já pegar um animal debilitado. Ou seja, tanto na medicina veterinária, quanto na medicina humana, quanto na odontologia, é tudo prevenção. Tudo prevenção. A prevenção é o melhor caminho mesmo. Vamos falar de alimentação, Elias? Vamos falar de alimentação. Que isso, hein, Mirella? Alimentação, Mirella. Quantas vezes eu devo alimentar o meu animalzinho? Eu recomendo de 2 a 3 vezes ao dia. Tem uma quantidade, um peso? Tem uma
quantidade, sim. Por Porque exemplo, eu não faço isso, não. vocês fazendo Tanto lá. você escolhendo, por exemplo, a ração, né? Você vai sempre atrás do rótulo da ração, tem indicação do tamanho do seu animal, do porte do seu animal, para você estar fazendo. Pois é. Não li lá, não, hein? Ô Mirella, e quando o animalzinho olha pra você assim, aí olha pro micro-ondas, olha pra você, olha de novo, faz aquela cara de piedade. Gente, isso Aí daí você eu tá com acho que é a maçã minha na mão, cachorrinha. quer. Você tá com a banana na mão, quer. E Bom, daí é o que caso de você ser indiferente e falar, ó, sua ração tá ali. Porque você acaba desbalanceando a dieta, entendeu, Elias? O que acontece? Se você dá uma ração de boa qualidade, que seria, eu sempre digo dar uma super premium, uma ração sem corante, isso não precisa ser a mais cara do mercado. Existe de todas as marcas, de todas as marcas, de todos os preços, né? mas tentem sempre escolher esse tipo de ração. Então, se você colocar, por exemplo, uma fruta, uma banana, a banana tem muito carboidrato. Então, você aumenta o nível de carboidrato. Os animais podem começar a ficar obesos por conta disso. Você dando uma carne, dando algumas outras coisas, você vai desbalancear essa ração que já vem balanceada. Então, isso que seria ruim de dar os petiscos, de dar essas coisas aí por fora. Aí, o que acontece? O bichinho engorda, né, Mirella? Isso. Esse sobrepeso E não afeta só- a saúde. Você viu ela, né? mas Ela isso tá não é- gordinha. Isso, os meus, ó, eu sou veterinária, mas os meus também estão, viu? Depois da castração, assim, a casa de ferreiro espeto de pau, né? Depois da castração, engorda Às mesmo. vezes acaba engordando não por conta disso, na verdade o metabolismo abaixa um pouco. Então, se você não muda a rotina desse animal também, de ingerir menos caloria e continuar fazendo exercício, esse animal acaba engordando por conta disso. Ai, Um tá pouco de água, difícil minha pra garganta tá nós seca. lá, viu, Mirella? Porque ela é pidona mesmo. Ela. Chantagista. Aham. Aí, Mirella, eu queria só saber o seguinte: no caso de uma alimentação, muitos pregam somente a ração. A gente está falando desses petiscos da Cindy lá. Eu não sei, eu acho que as outras pessoas também dão, porque o cachorro fica ali. Quando você traz ele para dentro de casa, antes ela não pedia, mas ele parece adquirir esse hábito de pedir alimento, né? Aí você pode dar uma alimentação natural juntamente com a ração, ou você tem que optar por uma ou outra alimentação? Optar por uma ou por outra. Isso. Tá? A alimentação natural, você tem que passar por uma nutróloga que vai fazer uma ração específica para o seu animal. E daí você entra só com ração natural. Ou é ração ou é alimentação natural. Tá? Você não pode fazer as duas juntas, não. Não. Porque senão você desbalanceia essa parte de alimentação. Entendeu? Então não é recomendado. Tá? Então não adianta você dar o arroz, a cenoura e a carne achando que você está dando uma alimentação natural para o seu cão, que você não está. Tá? A alimentação natural, ela tem diversas coisinhas que você vai colocar. Então a nutróloga vai colocar um tanto de carboidrato, um tanto de proteína, um tanto de víscera, um tanto de farinhas. Então não é dessa forma que é feita, não. Gente, coitada da minha cachorrinha. Então sempre que for fazer, vocês procuram uma profissional, que hoje em dia são nutrólogas, né? Para poder estar estipulando uma dieta específica para o seu animal, se você for passar para ele natural aí. Muito bem, viu, Elisa? Aprenda e faça, né? É bem difícil, né? Eu concordo com vocês. Mas às vezes é melhor vocês darem, por exemplo, se for dar alguma coisa, uma carninha sem tempero, do que vocês darem. Fruta não. Fruta pode dar também, é uma coisa natural. Na verdade, não é o pode dar, porque não pode dar. Estou falando o que seria menos prejudicial. Entendi. Olha, Mirella, lá em casa acho que nós vamos ter que mudar muito os hábitos com a Cindy, viu? Muito, Não, lá em muito. casa a gente não dá nada temperado para ela, mas às vezes faz a carninha dela separada, cozidinha, bonitinha, sem óleo. Mas ela adora fruta. Se a gente vai comer uma maçã, ela quer. Vai comer uma pera, ela quer. Vai comer banana. Tudo ela ela quer, O que Mirella. acontece? Aí o que o Rafa fez esses dias? O Rafael pegou uma banana para ele e uma para a Cindy. É A assim. Cindy comeu a dela rapidinho para poder pedir a dele. E daí o que acontece? Ela está comendo muito mais carboidrato do que ela precisa. É por isso que a Cindy está Gordinha. Vamos falar. Nossa, a gente discutiu isso muito. A Mirella foi lá no consultório, a gente discutiu isso muito.
que é uma coisa que a gente vê as pessoas incomodadas e que acabam incomodando a gente. Essa semana eu fiquei extremamente incomodada, que é com a questão de passear com o animal na rua e deixar o presentinho na porta do vizinho, na porta dos outros. Mirela, pelo amor de Deus, como é que nós vamos educar esses pais, né? Porque o cachorrinho não tem como educar, porque ele sai pra rua, realmente, muitas vezes a pessoa leva o cachorro para fazer as necessidades dele na rua e deixa presente. Desagradável, viu, gente? Porque não é isso agradável. É questão de educação, né, gente? Vamos lá, isso é questão de educação. Então, na verdade, a partir do momento que você está levando seu animal para passear, você tem que ter a consciência de levar uma sacolinha para estar pegando o cocô. Porque acho que ninguém gosta de passar na rua e pisar no cocô, de estar na frente da sua casa, né? Então, essa é questão mesmo de questão de educação. A gente está levando, por exemplo, assim, várias pracinhas, quando a gente vai passear com os animais, tudo tem um monte de cocô na pracinha. Então, não quer dizer que é um lugar público, você vai deixar seu cachorro fazer um cozinho lá ali, né? E não vai pegar. E até é uma forma de transmissão de doenças também, né? Eu ia te perguntar. Transmissão de verminose. Porque se um animalzinho ele tá com algum tipo de verminose e faz cocôzinho ali na praça, o outro tá cheirando, tá passando pro outro. Tem alguns tipos por exemplo, a giardia, que é uma zoonose, pode pegar pra gente, a gente pode estar passando pro cão e assim por diante, né? Então, assim, o ideal realmente é é recolher o cocô dos cachorros, gente. É uma dica aí pra todo mundo. Pelo amor, porque geralmente as pessoas têm um animal, de vez em quando leva na clínica, né? Onde essas pessoas recebem orientação quanto a isso, né? Ter consciência de que às vezes a gente tem uma criança pequena, né? E criança geralmente põe a mão no chão e leva na boquinha. Lógico que a gente não permite, mas acontece, né? E essas verminoses desses animais, isso acaba incomodando muita gente. A questão de pisar, de deixar esse presente na porta da casa da gente. Aconteceu com a gente uma vez, da gente sair com a nossa cadelinha e esquecer a sacolinha. E aí ela fez o serviço dela. Eu parei num barzinho e falei assim, você me dá uma sacolinha? Eu não larguei pra trás. Teve um dia na porta da minha casa, aconteceu isso. A pessoa estava indo embora. Aí quando ela olhou pra trás e viu que eu estava chegando, eu ia chamar, né? Por favor. Né? E além de tudo, pessoal, às vezes cata e não leva pra casa. Põe na porta lixeira. do vizinho. Na lixeira do vizinho. Já complicado, né? Eu vejo alguns problemas aí. Quando o cachorrinho tem como. Pega um pouquinho de água. Tô com a garganta seca aqui, a gente fala mais que a boca. Quando deixa, o cachorrinho vai lá e faz cocô na rua e aquele cocô fica ali, primeiro problema, além da falta de respeito, além do risco da criança que vai estar passando ali, além do risco da gente pisar, tem também a questão de mosquito, mosca que pousa e começa a transportar infecções de um lado para o outro. Às vezes aquele mosquito que pousou naquele cocô ali vai pousar no lanche da criança que está comendo ali, vai estar transportando coliformes fecais, vai estar fazendo um trabalho bem inadequado. Então eu acho isso uma tremenda vamos falar assim, falta de educação. Falta, não tem outra Não tem palavra. outra palavra, porque na verdade a gente aprende que você já deve jogar lixo na rua. É a mesma coisa em relação ao cocô. E uma coisa engraçada, gente, é assim, ó, quando uma pessoa tá passeando o cachorro na rua, você vê que o cachorro parou ali pra fazer cocô. Olha pra cara da pessoa. Ela fica extremamente sem graça, né? Fica, olha né? de um lado, olha pro outro, que eu acho que fala assim, olha o que tá fazendo. Se tiver uma sacolinha, eu garanto que você vai falar, nossa, ó, pega com orgulho até. Porque você tá fazendo uma coisa que é, assim, né? Vou aquele pegar... que fica olhando muito pro lado, por exemplo, vai ó, largar. essa pessoa que fez cocô na frente o cachorrinho que fez cocôzinho na frente da sua casa. Você imagina, ela parou lá, fez o cocôzinho. Se ela tivesse abaixado e pegado, você ia se sentir incomodada? Não. Você ia cumprimentar, ela ia continuar andando, normal. Não teria esse problema, né? Agora, o que a pessoa faz? Faz e já vai puxando o cachorrinho, né? Pra dizer que não foi o dela. Não foi o meu que fez. Uma vez eu estava com uma sacolinha reserva, a mulher ia saindo, eu falei, você quer uma sacolinha?
eu às vezes eu levo assim pros mal educados, né? Mas dá Vou certo. dar uma sacolinha pra alguém. Mas o legal é fazer, às vezes, até campanha de conscientização. Eu sei que muitas pessoas já deveriam se conscientizar, né? Mas de tentar falar mais realmente sobre Então, esse é assunto. porque às vezes a pessoa não entende. Não é só o cocô do cachorro. Tem as doenças que isso pode trazer, né? Isso. E além de incomodar, porque se a pessoa não se sente incomodada, ele não precisava sair na rua com o cachorro dele para fazer isso em outro lugar, fazer na porta da casa dele, né? É verdade. Aí ele Não carrega, precisaria. Mas até só na porta da casa dos outros não. É que eu falo, e assim, até em ambientes licença. Obrigada. Até em ambientes públicos, né, gente? Como que você vai numa pracinha que criança vai estar brincando, que a gente vai estar andando de skate, de patins e vai ficar passando não, em cima? Se não incomoda ele, então deixa o cachorro fazer lá na casa dele, na porta da casa dele. Pega lá. Nós um dia estava passeando assim, nós passamos em frente a um prédio, a senhora desceu, soltou o cachorrinho dela, ele foi, fez xixi, fez cocô, e ela não recolheu. Ela simplesmente levou ele para a rua para fazer as necessidades dele, para largar a sujeira lá, para depois recolher o animalzinho de volta e deixar a sujeira na rua. Eu acho isso absurdo, eu acho que as pessoas precisam se educar. Eu não gosto quando a pessoa deixa a sacolinha lá na lixeirinha da porta do consultório ou na porta da minha casa, tem uma árvore, pendura o saquinho lá. Adianta no quê? Aquilo ali cai, outro animal mexe. Quando ainda faz assim, a gente ainda fica menos Mas irritado. assim, o ideal, gente, é coletar, você pegar esses cocôzinhos e levar para casa e jogar no lixo de casa, né? O mais interessante, gente, é às vezes jogar esse cocô até na nossa privada, tá? Às vezes você tirar, joga da descarga e tira a sacolinha, porque teoricamente ele vai para o esgoto, né? Não vai ficar em lixo também para também contaminar algumas outras coisas. Ou se não, né, Mirella? Será que a pessoa acha que é o próprio animal que tem que recolher, né? Porque às vezes a pessoa acha que o animal tem, né, a consciência. Porque eu até coloquei uma imagem, né? Pois assim, faça você e o cachorrinho limpando, né? Porque não é possível que as pessoas ainda... ninguém pega a fralda do bebê ou deixa o bebê fazer as necessidades dele na rua ou joga a fraldinha lá na porta da casa dos outros, E né? não tem Então vamos cabimento. tomar cuidado Nossa, com os isso é animais. falta de amor ao próximo, viu? Porque se você deixar alguma coisa para incomodar o seu próximo, para gerar doença para o seu próximo, isso não é correto, não. A gente fica... Nós estamos aqui falando de uma forma descontraída, mas incomoda muito. É um assunto muito sério. Então, assim, o pessoal se conscientize, gente. Se você tem cachorrinho, tem que levar para passear, que é importante, mas recolham as fezes dos seus animais. Ninguém é obrigado a ficar pisando aí. E merda de ninguém, né? Pois é. Vamos falar merda, né? Pra não ficar muito chato. Mirella, mas assim, no autocuidado, né? Eu sei que lá na sua clínica você oferece alguns serviços especiais para esses cães. Tem a vacinação, banho, tosa, tem cirurgia, né? Isso tudo você faz lá também. Mas tem tratamento odontológico também, não tem? Também, tem que tomar muito cuidado com a saúde bucal dos nossos animais, né? Ó, Dos saúde nossos bucal pets. até nos pets, viu, pessoal? Sim. Cuidem da sua boca e da boca dos seus animais também. Daí, em relação a cuidados, em relação aos cuidados nessa saúde bucal, o que acontece? Assim que você pega o animalzinho filhote, você já tem que fazer a escovação dele, né? Fazer essa limpezinha, ou com gás, ou com pasta de dente específica, tá? Para cachorros. Existem produtos veterinários indicados para isso. Sim. Então sempre está estimulando, porque assim, não adianta você, depois que ele crescer, você tentar escovar o dente dele, porque ele não vai gostar. Então você tem que condicionar ele que aquilo lá é uma coisa boa. Né? Sempre fazer com o dedo, fazer com magásio, com dedal, com escova, enfim. E que nem a gente, não adianta você levar no pet shop e falar assim, você escova o dente do meu cachorro uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, vai adiantar? Não. Então isso tem que ser rotina. Então todo dia você está fazendo a higienização dos dentinhos do seu cão. É claro que depois de um certo tempo, de uma certa idade, dependendo da alimentação que é fornecida, os cães começam a ficar com muito acúmulo de tártaro. Né? E como vocês sabem mais do que eu, porque vocês trabalham com isso,
Esses acúmulos de tártaro, eles são uma cultura bacteriana, né? Fica aquelas placas em cima do dente. Então, só pode ser retirado através de cirurgia, que a gente fala, né? É um procedimento que a gente tem que dar anestesia inalatória, anestesia geral, para estar tirando nos casos dos animais, porque eles não ficam com a boca aberta. Não é que nem gente que abre a boquinha lá e fica 45 minutos. Né? Então, nem sedativo, porque o sedativo ele deixa a boca do cachorro travada. Então, tem que fazer uma anestesia geral, uma anestesia inalatória, para fazer essa raspagem dos tártaros deles, né? Tem alguns casos que tem que fazer extrações dentárias. Caso quando você vai limpar o tártaro e tem raiz exposta, tem que ser retirado esse dente, porque não é uma coisa de tratamento como é feito nos humanos. Então, eu vou fazer o tratamento de canal, vou preservar esse dente. Prótese, né? Eu acredito que mais pra frente pode até ter, mas como que você vai fazer anestesiar o animal toda vez que for fazer um tratamento dentário? Não teria como, né? Vou fazer um canal aqui, vou fazer uma prótese, então não dá. Então, em relação aos cães, a gente tem que fazer essa limpeza de tártaro, né? Fazer essa manutenção para evitar também que faça sempre, porque volta. Não adianta levar lá na clínica veterinária, fazer o procedimento e não cuidar, porque vai passar um ano, o tártaro vai estar tudo lá de volta. E tem também a questão de que as próteses, elas precisam de cuidados especiais. Eu vi há uns anos atrás uma matéria que eles estavam colocando próteses em cavalos e em vacas de, vamos dizer assim, de alta linhagem, porque perdia os dentes para tentar fazer com que eles na alimentação, né? Mastigando e se alimentando bem, tentando devolver a saúde, colocava uma prótese lá. Mas não tinha como cuidar dessa prótese, acaba perdendo, tendo prejuízos maiores, porque vinham as infecções derivadas do não cuidado adequado dessa prótese. Então é bem complicado com relação ao animal. O animal é complicado. E lembrando a importância da saúde bucal para o animal, não é só as doenças periodontais. Sim. Tá? Porque quando você tem muito acúmulo de bactéria na boca, primeiro, o cachorro para de comer, não se alimenta direito, tem emagrecimento. Esse acúmulo de bactéria na boca pode ocasionar problema renal, problema cardíaco, fístulas, infecções. Então é importante cuidar, tá, gente? É super importante cuidar. Porque dá cárie no dentinho deles também, né? Também, igual ao ser humano. Por isso que dá fístula. Quando chega a dar fístula é porque o dentinho do bichinho já deu canal, aí deu a infecção e a fístula vem para extravasar o pus daquela infecção. Agora, se você já passou por isso, se você já teve essa dor, imagine ele, tá? Que não sabe pedir socorro para aquela dor de dente, né? Isso dói muito. Dói o dente dele, gente, dói. Dói bastante. E o hálito, né? O cheirinho fica um mau hálito. Tem alguma coisa que a gente pode dar para ele, assim, que ajuda a não formar tanto tártaro na boquinha Tem várias deles? coisas em relação aos medicamentos veterinários, existem várias coisas hoje em dia. E na alimentação? De fazer a manutenção. Tem, por exemplo, na parte de AN, que seriam as alimentações naturais, as veterinárias colocam muito questão de osso para fazer, para mastigar, porque faz a limpeza, seria manual, né? Na oclusão, de atrito. vestibular, né? Isso. Em relação ao que come ração, ele tem propensão às vezes ter também, porque junta a raçãozinha no dente. Sim. Daí, o que poderia ser feito? Existem alguns produtos que são em spray, que é como se fosse o Periogard de humano, né? O nosso chama Periovete, que às vezes ele poderia estar ajudando, gente, desculpa, não estou fazendo propaganda não, tem as bases dele. Você espirra na boquinha, que ele é a base de clorexidina, que ele vai tirar esses acúmulos não o acúmulo de tártaro, tá, gente? Depois que formou o tártaro, é só cirúrgico, porque não sai a placa, só a remoção. Igualzinho no ser humano. Isso, dá pra prevenir, dá pra gente usar esses sprayzinhos pra poder não acumular, pra fazer higienização. Existem produtos que coloca na água, existe um produtinho que é um pozinho que ajuda a tirar esses tártaros também. Então tem várias coisas aí no mercado, gente. Procura o veterinário de vocês de confiança e que eles vão te falar o que eles costumam usar mais, né, gente? Pra Uma não pessoa passar pode assim. procurar ela que vocês vão ser muito bem assistidos também. Tô esperando vocês lá. Eu queria te perguntar outra coisa. E para aqueles animais que não foram, essa palavra que você usou, a gente usa também para crianças, né? Que não foram condicionados à escovação.
Tem alguma solução ainda? O que pode ser feito? Daí depende muito, né, do comportamento deles. Tudo é resolvido, igual criança, né? Por exemplo, começa a dar algum problema, você vai tentar saber o porquê que ele não deixa. Então, se tiver muita dificuldade em relação a isso, vai atrás de um adestrador, vai atrás de alguém para tentar tirar esse trauma dele. Se então for um animalzinho, tem como ajudar. Tem. Se for um animalzinho tranquilinho também, você vai fazendo devagar. Uma hora ele vai acostumar, como Qual passeio escova foi que legal. começa? Existem vários tipos, tá? Você pode tem os dedais, que são de borrachinha que você coloca na boca. Mas isso já pode ser só para o bebê ou pode ser? Pode ser pro adulto, tá? Você compra em loja de ração ou até em farmácias de bebê. Sim. Sabe aquelas que tem escovinha, Sei, aquele que tem só borrachinha. Pode ser com uma gaze, tá enrolando no dedo e passando a gaze. Pode ser escova. Eu particularmente não gosto muito da escova, porque a gente não tem muita noção onde está batendo aqui atrás. Sim. Então, às vezes, a gente pode machucar o animal no ato da escovação. Então, eu recomendo, às vezes, fazer a gaze mesmo, se for um animal tranquilo, porque senão você vai machucar o dedo. Aí você passa com o que essa gaze? É uma pasta de dente específica para uma pasta de dente específica para animal. Você acha em qualquer loja de ração de produtos veterinários, você acha. Tem sabor de carne, hortelã, enfim, de morango. Daí você escolhe, mas tem que ser específica para cachorro, tá, gente? Não pode usar pasta humana em cachorro, não. Pet, não, gente, por favor. Que judiação, né? Olha, eu fico muito feliz. Aqui o Paulo Marinho tá perguntando, né? A pressão. Provavelmente ele tá querendo saber por que a pressão do animal. Pressão animal. Quais os principais motivos? Deve ser porque. Depressão animal. Depressão animal. Quais os principais motivos? Tá, pode ser diversos motivos, né? Às vezes pode acontecer algum trauma com eles, de alguma questão de comportamento também, que eles podem ter esse tipo de comportamento, perda de outro animalzinho, perda do dono. Então, por exemplo, assim, nessa época, infelizmente, que a gente está passando, muitos animais perderam seus donos também, como muita gente perdeu seus entes. Então, eles podem ter esse tipo de depressão, sim, de falta de que perdeu ali um membro da família, quando perde algum cachorro que sempre está junto. Então eles podem mudança ter de casa, mudança também. de casa, quando esses donos que não fizeram a programação de receber esse cão em casa abandona. Então quando o animal não só o cão, né, gente, gato também, outros tipos de pet. Então às vezes quando ele é abandonado, quando eles sentem esse tipo de coisa, de situação, eles podem desenvolver depressão, sim. O animal fica sem comer, fica muito triste. Eu tenho um caso particular de uns clientes meus que eles se separaram. Então o cachorro ficou muito triste, né, porque ele deixou de ver um dos dois. Né, eles acabaram brigando, enfim, e acabou não vendo o outro. Depois de um tempo, graças a Deus, eles conversaram porque era bom pro animal ter os dois. Então ficou tipo guarda compartilhada. Daí um pegava um dia, outro pegava outro, e você via nitidamente que o animal sentiu, entendeu? Então você separou de um, o outro não viu, o animal ficou muito mal. Ele tem, daí, quando ele começou sentimentos, né? Sim, quando ele começou a ter contato de novo, o animal mudou, o cão mudou de uma hora para outra, assim. Você via nitidamente que ele estava melhor. Teve crise de ansiedade, comia muito pata, ficava muito triste, parou de comer. Começou a desenvolver algumas outras doenças, porque baixou a imunidade. Então, assim, caso de depressão existe também para animais. Eu acho assim, o animal ele tem uma sensibilidade, às vezes, muito maior que a nossa, com certeza, muito maior que a nossa. Então, qualquer mudança de ambiente, o bichinho sofre, né? E nós mudamos totalmente o nosso ambiente com questão de pandemia. Então, são muitos animaizinhos sofrendo. O que vai acontecer muito agora, mais para frente, e quando, se Deus quiser, vai voltar tudo ao normal o mais rápido possível, vamos torcer para isso. O pessoal tá fazendo muito home office em casa, tá ficando muito mais em casa. Na hora que começar o pessoal ir trabalhar, vai sentir muito, eles vão sentir, né? E daí, o que seria a ideia aí de fazer para ele, gente? Levar mais para passear, dar atenção, ter que fazer uma readaptação para eles, pela falta que eles vão sentir dos donos, né? Porque tá com o dono 24 horas por dia, eles começam a ter aquela dependência
do dono, né? Então, E dependência a gente, afetiva, né? isso, e daí eles vão acabar sofrendo. A gente vai ter alguns casos aí de animalzinho que vai estar dando trabalho. Olha, isso é extremamente nítido na Cindy lá em casa. Quando o Rafa vai para aula presencial, se ele não passar lá na casinha dela, buscar ela, despedir dela, ela arruma uma tristeza até esse menino chegar da escola, ela fica lá voada, tristezinha. A gente já fica imaginando o que a gente vai fazer, porque o Rafa vai prestar vestibular de medicina. Se ele for embora, a Cindy não pode ir com ele, uma que ele vai estar estudando e outra que ela vai sentir falta do restante dos integrantes da família, que ela é muito ligada com todos nós. Se o Rafa vai e ela fica, dá problema. Se ela vai com o Rafa e fica sem a gente, também vai dar problema. Então, Sim, daí o que vai acontecer? Ela vai começar a entender que o Rafa vai, mas o Rafa volta. Então ela sabe que o Rafa vai voltar. Então às vezes é até uma questão de às vezes o Rafa ir, depois o Rafa fica 2 dias fora, antes dele ir embora. Se Deus quiser, vai estudar, Passar aqui, vai gente, passar pelo aqui, amor mas de se passar Deus, longe, por favor. por exemplo, assim, fazer essa transição antes. Sim. Ele viaja 2 dias e volta, viaja uma semana e volta, porque ela vai começar a entender que ele vai voltar, entendeu? Eu passei por isso, por exemplo, lá em casa, quando eu me formei, que eu mudei de São Paulo, minha mãe ficou com a minha cachorrinha, que era uma Mel, ela chamava Mel, uma cocker que eu tinha. Se minha mãe estiver assistindo, ela vai lembrar da história. Eu não levei a Mel porque minha mãe falou assim, você está saindo de casa, minha mãe estava morando longe, meu pai e meu irmão tinham vindo para Uberaba já, e minha mãe pediu para ficar com a Mel. Eu deixei com dor no coração, mas a Mel ficou mal, porque quando eu fui embora, ela falou que minha mãe, né, me abandonou aqui, então eu voltava todo final de semana para ver. E ela foi se adaptando, mas os primeiros dias eu chegava em São Paulo, chegava na casa da minha mãe, ela ficava 2 dias sem olhar na minha cara. Tava de Depois mal, né? ela ficava amiguinha, depois eu ia embora de novo. Mas com o passar do tempo ela ficou muito mais apegada à minha mãe. Porque querendo ou não, ela falou assim, ela não me quer deixa. mais. Ela não quer mais. Ela falava pra minha mãe, né? No caso da minha mãe não me deixa. Agora, em relação a mim, ela falou assim, essa daí também. Só de vez em quando. Né? Acho que a gente tem que aprender também, gente, é que é errado a gente também ter essa dependência tanta com o animal, porque faz mal para eles também, né? Então, por exemplo, eu tenho o Cido, que é meu cachorrinho com meu marido, ele é muito apegado, porque ele fica 24 horas com a gente. A gente já pegou ele já era adulto, né? A gente já adotou o Cido, e o Cido é muito dependente da gente. Tem que estar os dois juntos, se um sair ele grita, se eu saio para ir no mercado ele é bem complicado, porque ele tem uma síndrome de separação, tá? Então ele já fica dessa forma de ter tido, já não foi um abandono no caso dele, tá? Mas ele tem esse negócio de estar separado de alguma coisa que ele tenha gostado. Então ele dá bastante trabalho em relação a isso, que meus outros animais não dão, eles ficam tranquilos e sozinhos, sossegados. O Cido, se deixar, ele faz escândalo, ele grita, ele chora, porque tem esse tipo de dependência. Isso ele tem que entender que a gente sempre vai voltar, que ele não vai ficar sozinho. Certo? Pessoal, mais uma vez agradecer a todos que estiveram presentes aqui com a gente na live. Nós abordamos vários assuntos. Aquilo que ficou em dúvida, né? Tem a Mirella aí direto no Instagram, né? Com o Clinicão, né, Mirella? Isso, Clinicão. Na Avenida da Saudade, 1004. Ela pode tirar dúvidas, viu? deixa eu só tirar uma duvidazinha minha. A gente vê por aí muitas vezes pessoas que fazem tratos com animais e pegam animais para poder procriar e vender, e aqueles animais são maltratados e se tornam uma fonte de renda. Eu não critico quem compra um animal, tá? Eu acho que você tem um sonho de ter um animalzinho de determinada raça, beleza. Vai lá, acha que vale a pena, investe, compra, dá amor e carinho. Sou contra essas pessoas que vivem desse ato absurdo de fazer a procriação de qualquer forma só para... Chama de procriação de fundo de quintal. Pois é. Mas a minha pessoa, eu sou a favor da adoção, porque nós temos um número imenso de animais na rua.
animais, vamos dizer assim, mesmo que as pessoas acolham com todo amor e carinho, acaba ficando entulhado em espaços pequenos, porque não tem como acomodar mais. O que você me diz dessa realidade, Mirella? Vamos lá, Elias. Esse negócio é uma coisa muito pessoal e a gente tem muita discussão, é bem polêmica, né? Esses assuntos. Eu vou falar, você falou, por exemplo, das criações de fundo de quintal. Isso é proibido por lei. Tá? Aqui em Uberaba existe uma lei que não se pode fazer cruzamento de animais sem ter canil credenciado. Tá? Isso já é uma coisa. Então você que cria seu animalzinho não pode, assim, né? Sem ter um canil certinho. Em relação a cachorros de raça, de pessoal comprar esses cachorros, eu acho que a pessoa também tem o livre-arbítrio de escolher se ele quer uma raça ou não, enfim. Só que existem canis especializados, canis sérios, que tem um grupo que é só de canis especializados, que daí a pessoa pode ter a vontade de ter um cachorro de raça, ele vai lá e compra um cachorro de raça. Em relação à adoção, eu sou muito a favor no caso de adoção, justamente por ter tantos animais de rua, tantos animais abandonados. Então, pense um pouquinho antes de pensar, de comprar, vai num abrigo, vai conhecer os animais, porque eles estão precisando também. Então, eu costumo falar assim, eu deixo cada um à vontade para escolher o que quer, né? Tanto comprar um animal, adotar, mas a adoção é bem importante, né, nessas condições que nós temos, né? Ajuda muito. Ajuda muito. E outra coisa em relação à adoção, muitos animais de maus tratos e na rua. Isso é questão da gente fazer, cobrar das autoridades, fazer mais campanha de castração, fazer alguns projetos para esses animais de rua, fazer doações de ração da comunidade, ajudar um ao outro, e fazer campanha de castração para não aumentar, né, esses números. Então, o que acontece muito nessas criações de fundo de quintal? Tá? Vou cruzar meu shih tzu com o shih tzu do vizinho, vai dar 5 cachorrinhos. Eu estou vendendo, eu vou dar para a mãe, vou dar para o pai, ou vendi. Dessa pessoa que pegou esse cachorro, ela não tem consciência que ela vai gastar com ração, ela vai gastar com vacina, ela vai gastar com pet shop toda semana, porque tem que tomar banho, senão o cachorro fica embolado. Então são diversos cuidados e o custo é alto de você ter um animal manter, hoje em dia. Se você for tratar com tudo que precisa, é gasto com veterinário, é gasto com vacina, enfim. Então abandona esse cachorro. Vai chegar uma hora que não tem a condição de cuidar, ou ele vai ficar maltratado dentro da casa, ou essa pessoa vai abandonar. Hoje em dia a gente tem a casuística é muito grande de casos de animais de raça abandonados. Entendeu? Tem muita gente que não tem condição de manter, né? De manter e abandona. Fora todos os outros cães que estão aí na rua, né, gente? Machucado, fêmea cruzando. Então é uma situação muito triste, né? Então se vocês puderem também, tem muita protetora independente, tem abrigos aí, vocês puderem ajudar e ver a realidade desses animais, é muito bacana. Ainda mais vocês que estão assistindo que devem gostar bastante de animal, né? Vamos ajudar aí, que tem muita gente precisando. Ajudar nas rifas, ajudar com ração. A gente tem... posso fazer um pedido aqui? Essa semana tem uma cliente minha que fez o cãozório. Ela casou 2 cachorrinhos dela, né? Fez uma brincadeira no arraiá e tá pedindo ração. Se o pessoal puder dar ração de gato, ração de cachorro, pra gente poder doar para pessoas que precisam, para essas protetoras independentes, para abrigo, para animais necessitados. E daí eu pedi para se alguém quiser deixar ração lá na clínica, das 9h30 às 1h30 a gente está pegando. A gente não estendeu o horário, porque às vezes está em consulta, às vezes está naquela correria, então a gente estipulou esse horário. Então até sábado que vem a gente está pegando essas rações, se vocês puderem dar, óbvio, né? Se quiserem ajudar, de deixar lá na clínica que a gente vai destinar essa ração para quem precisa, tá? Eu acho importante isso um ajudando o outro, é muito pequeno o que a gente vai estar contribuindo para a sociedade, mas eu acho que se cada um fizer seu papel, as pessoas ficam melhores, os animais ficam melhores, a gente se sente melhor, né? Agora eu entendi. Então, se eu vou comprar um animal, eu tenho que pesquisar o canil para ver se ele está credenciado dentro da legalidade. Isso. Primeiro ponto. Se eu quero comprar um animal, mas se eu for antes nas instituições de acolhimento, pode ser que tenha o animal que eu
coloca na rua? Põe na rua, preso na parede da casa dela, assim, Bacana. fixado. Então, assim, ela faz um trabalho ali, tem outros protetores ali perto que acabam ajudando também, um trabalho fantástico, porque tem muito bichinho abandonado. Então, eu acho isso importantíssimo. O programa hoje foi fantástico. Muito obrigado, Mirela. Assim, um assunto de extrema importância. Eu gostaria de ler aqui um versículo da Bíblia, assim, que tem muito a ver com esse assunto. Ele está lá em Provérbios. Os justos cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Ou seja, Provérbios, Salomão lá atrás já falava que quem é justo cuida dos seus animais. Ou seja, que fica a lição para nós, né? Obrigado, Mirela. Eu quero agradecer. Pode falar ainda depois. Isso mesmo. Ô, Mirela, a gente entende que o amor, né, não nasce no coração de qualquer pessoa, né? A gente fica muito feliz, muito grata. Assim, só gratidão. O programa, eu acho que alcançou o nosso objetivo, o nosso sonho que a gente tinha que você viesse aqui para falar e dialogar com as pessoas sobre esse assunto. Pode falar das suas redes sociais, tá? Pode despedir do pessoal. Primeiro eu quero agradecer muito vocês pelo convite. Eu acho que conseguiu passar um pouquinho, né, para o pessoal entender um pouquinho como que funciona isso. Então eu quero agradecer muito todos vocês e todo mundo que assistiu aí. Não deu para responder, eu vi que tem bastante pergunta, muita gente que está assistindo, não consegui responder tudo, mas a coisa me chama lá no WhatsApp que eu vou orientando vocês. Mais uma vez, eu sou proprietária da Clinicão de Uberaba, fica na Avenida da Saudade 1004. Se vocês quiserem me conhecer, a gente tem serviço de banho e tosa, de vacina, cirurgia, consulta. Estamos lá de portas abertas para estar recebendo vocês aí. No Instagram é Clinicão Uberaba. Segue lá a gente, dá uma força. E só tenho a agradecer. Eu amo minha profissão, eu amo lidar com os animais, eu amo lidar com os tutores. Eu conheço muita gente que faz parte da minha vida hoje, que se tornaram amigos como vocês, que há anos que eu tomo conta, né, da Cindy, sempre estamos próximos. Então eu quero muito agradecer esse convite. Tá? Se vocês precisarem de mais alguma coisa, me chama de novo que a gente faz outros assuntos aí. Claro que a gente vai chamar, né, gente? Nós não vamos perder a oportunidade, né? Muito obrigada. E mais um sábado com vocês, Vitrine Social e Saúde, no próximo sábado com um assunto bem interessante. Um forte abraço para vocês e até